Olá, queridos amigos, irmãos, companheiros de jornada. Muito feliz pelo nosso reencontro, agradecendo a Deus pela oportunidade e a equipe da comunicação social do 28º Seu pelo carinhoso convite. Vamos iniciar nosso encontro nos harmonizando com uma mensagem de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Vinha de Luz. Ciência e temperança. E a ciência, a temperança. A temperança, a paciência. A paciência, a piedade. Segundo Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Quem sabe precisa ser sóbrio. Não vale saber para destruir. Muita gente, aos primeiros contatos com a fonte do conhecimento, assume atitudes contraditórias, impondo ideias, golpeando aqui e acolá. Semelhantes expositores do saber nada mais realizam que a perturbação. É por isso que a ciência, em suas expressões diversas, dá mão forte a conflitos ruinosos ou inúteis em política, filosofia e religião. Quase todos os desequilíbrios do mundo se originam na intemperança naqueles que aprenderam alguma coisa. Não esqueçamos, toda ciência, desde o recanto mais humilde ao mais elevado da terra, exige ponderação. O homem do serviço de higiene precisa temperança, a fim de que sua vassoura não constitua objeto de tropeço, tanto quanto o homem de governo necessita sobriedade no lançamento das leis para não conturbar o espírito da multidão. E não olvidemos que a temperança, para surtir o êxito desejado, não pode eximir-se a paciência, como a paciência, para demonstrar-se, não pode fugir à piedade, que é sempre compreensão e concurso fraternal. Se algo sabes na vida, não te precipites a ensinar com quem tiraniza, menosprezando conquistas alheias. Examina as situações, características de cada um e procura primeiramente entender o irmão de luta. Saber não é tudo. É necessário fazer. E para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação, que é a companheira dileta do amor. E assim, Senhor, Deus de infinita sabedoria, nós agradecemos por mais essa oportunidade de estudo, de reflexões. E te pedimos, Senhor, que nos ampare nesse momento e que nos deixe com a alma, o coração, a mente aberta para compreendermos e reelaborarmos nossas convicções. Esteja conosco, Senhor, hoje, sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem, queridos irmãos, nosso estudo de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei. No item 8, Aliança da ciência e da religião. Neste capítulo, Não vim destruir a lei, Allan Kardec, com o apoio dos benfeitores espirituais, nos apresenta as 3 revelações: Moisés, Jesus e o Espiritismo, mostrando em cada revelação que a lei de Deus é imutável, como nos esclarece Jesus quando anuncia que não veio destruir as leis e sim cumpri-las. A lei de Deus são as leis naturais. Moisés as trouxe como mandamento, usando a rigidez necessária àquele momento da humanidade. Jesus
já as reapresentam com a amorosidade do Pai, mostrando um Deus compreensivo, um Deus misericordioso, incentivando que buscássemos a nossa melhoria, a nossa melhora como seres encaminhada para agradar a Deus. E quando já espíritos mais amadurecidos, surge o Espiritismo, mostrando que somos responsáveis pelos nossos atos, que somos amparados pela espiritualidade, que somos amados por Deus, nosso Pai, que temos Jesus como governador do nosso planeta, mas que somos responsáveis por todas as ações que praticamos e que sermos benevolentes, tolerantes e capazes de perdoar vai nos conduzir à prática das leis naturais, que é a forma de atingirmos nosso objetivo como espíritos imortais, filhos de Deus. O objetivo de cada um de nós nesse trânsito aqui nesse planeta, cada encarnação tem o objetivo de nos melhorarmos individualmente e contribuirmos para a melhora do coletivo, da humanidade. Portanto, essa forma de compreensão vai nos levar a essas reflexões do item 8, que Kardec nos mostra que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana, ou seja, são os instrumentos que irão impulsionar o nosso desenvolvimento. A ciência revela as leis do mundo material, nos provando que não há fenômenos sem explicação, buscando nessas leis o progresso material da humanidade. E a religião? A religião revela as leis do mundo moral, onde o homem irá compreender a importância das aquisições morais para a sua evolução espiritual. E como tanto a ciência quanto a religião têm o mesmo princípio, que é Deus, Deus, causa primeira de todas as coisas. Portanto, se tem o mesmo princípio, não podem contradizer-se, como nos orienta Kardec. Kardec diz que essa incompatibilidade que se acredita, existir entre a ciência e a religião está numa falha de observação e no excesso de exclusivismo de uma parte e de outra. Então, ali a gente vai ver que pesa, o nosso orgulho e o nosso egoísmo nos nossos olhares de uma e de outra parte. A ciência define seu campo de ação apenas nos fatos materiais. E a religião mantém firmes seus dogmas, ignorando as descobertas da ciência. Então, essa repulsão mútua se dará enquanto cada um olhar exclusivamente pelo seu ponto de vista. Mas sabemos e já vemos mudanças nesses olhares, Então, como é que se dará mesmo de fato essa união com racionalidade, com imparcialidade? Segundo Kardec, ela se dará quando buscarem o conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e, consequentemente, as relações do mundo espiritual
com o mundo corpóreo, que nós, né, estudantes, leitores da doutrina espírita, já compreendemos essas relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo. Não só entendemos, como temos a prova cientificamente comprovada através da mediunidade. Então, nós já estamos vivenciando essa união. E em se tratando da ciência biológica, por exemplo, nós já recebemos conselhos médicos voltados para o comportamento moral e social, na cura das doenças que nos desequilibram emocionalmente, as depressões, a síndrome do pânico, as ansiedades, as mudanças em nosso comportamento sugeridas, né, pela medicina para tornar nossa vida mais amena, mais equilibrada, com certeza irá impactar em nossa fé humana e divina, o que nos leva à religiosidade, independente da vertente religiosa. Porque nós sabemos, né, que a religião é benéfica para o homem quando ela faz o bem ao homem. Então, essa sugestão da medicina de que nós façamos olhar para a vida com um olhar mais amoroso, mais tranquilo, mais equilibrado, fazer o bem ao próximo, essa também é uma bandeira das religiões e deve ser uma bandeira das religiões. Buscar harmonia entre todos os irmãos, né? Nós já temos a comprovação científica de que fazer o bem nos traz benefícios físicos. E fazer o bem é uma das recomendações da religião. Portanto, mais uma vez, né, a ciência unindo com a religião. Como ressalta Kardec, essa união vai realizar uma revolução moral, porque os resultados positivos dessas experiências vai fazer com que a fé, né, vai dirigir-se à razão e a razão não vai encontrar nada de ilógico na fé, formando assim um caminhar lado a lado em busca das respostas das leis que regem a humanidade. As ciências buscam exatamente a compreensão de todas as leis que estão em nosso entorno. Lembrando sempre, quando falamos de fé, e essa fé ligado a esses resultados científicos, é esta fé preconizada pelo Espiritismo, que é a fé raciocinada, ou seja, aquela fé dotada de conteúdo intelectual, submetida à luz da razão. Não podemos comparar um resultado benéfico e nem tem esse entendimento da ciência como um andar lado a lado com uma fé fanática, porque não haverá essa compreensão. A doutrina espírita, ela é organizada num tripé de ciência, filosofia, religião. Nós temos no 5º livro da codificação espírita, a Gênese, onde nós vamos ver o encontro da ciência com a religião e um rico estudo das leis da natureza, desvendando, mostrando que não há nada sobrenatural, nem mistérios, nem milagres. Quanto à relação do espiritismo com a ciência, estamos falando aí especificamente do espiritismo com a ciência, nós vamos encontrar lá na Gênese, nesse livro, que é um encontro, né, da ciência com a religião,
lá no capítulo 1, no item 16, onde Kardec coloca da seguinte forma: o Espiritismo e a ciência se completam um pelo outro. A ciência, sem o Espiritismo, se acha impossibilitada de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, faltaria apoio e comprovação. E lá no item 55 do mesmo capítulo, no capítulo 1, há uma afirmativa de Kardec que nos mostra o quanto há respeito e crédito pela ciência em relação à doutrina espírita. Ele diz assim: caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então, nessas reflexões, nesse estudo, vai nos mostrar que a revelação maior de todos esse nosso encontro, no nosso ser espiritual, essa revelação se dará pela ciência. Será a ciência demonstrar essa existência desse mundo espiritual. Porque nós, através da religião, temos essas dificuldades ainda dessa compreensão. Porque cada religião, como Kardec coloca, fica fechada nas suas verdades. Então, quem vai comprovar será a ciência. E aí é onde a religião poderá entender que pode caminhar lado a lado. Porque nós sabemos que há também muitas pessoas que ficam atrás dessa evolução, ficam atrás desse entendimento, né? E a gente vai ter exemplos recentes, independente de religiosidade. Por exemplo, nessa pandemia, nesse momento que nós estamos vivenciando, a humanidade terrena está vivenciando uma pandemia, né? Então nós vimos aí noticiando nos meios de comunicação vários casos de negação da vacina. E negação da vacina é negar a ciência. Alguns por ignorância intelectual, outros por orgulho e outros por acreditarem que a fé divina, a fé religiosa, supriria a doença física. Esquecendo que todos somos interagentes, irmãos de caminhada, e que a ciência também está sob os desígnios divinos. Essa é uma afirmativa que, se nós buscarmos em todas as vertentes religiosas, vamos ter a mesma resposta, né? Que estamos sob os desígnios divinos. A providência divina está no comando, mas só que não reflete nossas atitudes em nossos atos, porque quando a gente vivencia, é como se nós fizéssemos a nossa organização de vida separada, né? Aqui eu sou profissional, aqui eu sou a família, aqui eu sou religioso. E não é isso que se propõe, não deveria se propor uma religião. Nós que escolhemos a religião, a doutrina espírita, nós vamos perceber que o Espiritismo nos dá essa orientação em todos os ensinamentos. Primeiro, porque nos orienta de seguir um único modelo, que é Jesus. Não temos hierarquia religiosa, porque somos todos iguais, somos todos aprendizes do Evangelho. Cada um no seu ponto da sua caminhada, mas estamos todos aqui para aprender,
para cada um. E essa interação, porque um vai ajudar o outro a caminhar. Então, com essa compreensão que o Espiritismo nos traz, nós vamos percebendo que a nossa fé raciocinada nos leva a compreender que realmente estamos todos sob os desígnios de Deus. Portanto, a ciência também faz parte dessa nossa observação de submissão às leis divinas. Assim, como já estamos vivenciando, graças a Deus, a ciência se entenderá cada vez mais com a religião. À medida que nós formos evoluindo intelectualmente, moralmente, nós vamos compreendendo a necessidade de observar essa união e essa dádiva divina, né, que é a possibilidade da ciência renovar, da ciência revolucionar, da ciência achar, descobrir a cura de algumas doenças. Será no tempo certo, nos desígnios de Deus. Então a ciência deixará de ser exclusivamente materialista, porque também levará em conta o elemento espiritual. Começará a entender o homem como um espírito. O corpo de cada um é, vamos dizer assim, totalmente específico para aquele espírito que está transitando aqui no planeta. E temos a nossa formação química idêntica, a formação orgânica idêntica, porém, cada um tem os seus equívocos, os seus defeitos físicos, exatamente de acordo com o seu plano espiritual. E a ciência vai compreender isso, e já está compreendendo. Há muitas universidades oferecendo, opcionalmente ainda, como uma cadeira para observação desse lado espiritual. Então nós já vemos essa abertura e sabemos que é o caminhar da humanidade, é esse progresso intelectual e moral. Assim, apoiando-se uma na outra, caminharão combinadas. E caminhando combinadas, elas se prestarão vamos dizer assim, um mútuo serviço, porque produzirão inevitáveis transformações nas relações sociais, e ninguém terá força nem motivo para se opor, para dizer que não concorda, porque todos estarão de acordo com os desígnios divinos. E todos estando de acordo com os desígnios divinos vão resultar no progresso da humanidade. E se vão resultar no progresso da humanidade, vamos lembrar que a lei do progresso é uma lei de Deus. E assim, queridos irmãos, nós vemos que já temos inúmeras teses científicas estudando, analisando, buscando as questões da espiritualidade, buscando aquelas respostas que trazemos conosco como espíritos imortais. Essas respostas que nós, espíritas, já encontramos, muitas vezes ainda um pouco vacilantes em nossa fé, mas já encontramos a resposta de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, com o nosso propósito
na encarnação e para onde vamos? Essas são a gente coloca que são as 3 perguntas que movem o pensamento e as descobertas, porque é através dessas perguntas que vão surgindo as pesquisas, né? Com todos os ângulos que elas surgem. Se vão pesquisar o espaço, né? A ciência que vai pesquisar o espaço, ela está procurando essas respostas. Então, através dessas buscas, nós vamos chegar a essa conclusão. Nós vamos chegar a essa definição, a essa entendimento de que tudo está sob os desígnios divinos. Essa força maior, né? Não esse Deus personificado em alguma situação, né? Esse Deus comparado conosco. Não, é uma força criadora. E com esse entendimento, nós vamos compreender realmente o papel que a ciência tem na humanidade. O papel que ela tem para corrigir as situações climáticas, as forças da natureza, o homem aprendendo a conviver e a criar instrumentos para facilitar essa convivência e aprender, né, a cuidar dessa natureza que nos é fundamental para a nossa vida mais condizente com os desígnios divinos, mais condizente com as leis naturais, com as leis morais. Então, essa importância da ciência em nossa vida, ela vai surgir de uma forma, como está surgindo, de uma forma muito individual ainda, né? Muito no lado biológico, no lado da medicina, porque é uma coisa que vai afetar indivíduos. Só que nós somos indivíduos que fazemos parte de um coletivo. Então é natural que essas aceitações e comprovações, elas comecem a ampliar esse campo através das informações, da comunicação. E não é à toa que hoje nós temos a internet para globalizar as informações. Então nós já sabemos de inúmeros casos e teses e estudos que estão, vamos dizer assim, em andamento ligado à questão espiritual, para que haja uma conclusão, né, de que somos espíritos. Então não é que chegaremos a uma conclusão onde a humanidade inteira será espírita. Disso nós já temos essa noção, né? Disso nós já temos essa compreensão. Não é isso, né? O espiritismo não é a religião do futuro. O espiritismo, o conteúdo que nós já temos acesso, que nós já tentamos compreender, esse conteúdo, né, será o futuro das religiões. Isto é, essa compreensão que somos espíritos imortais, que iremos reencarnar, que estamos aqui para evoluir. Isso nos fará mais fraternos, mais solidários. Então, por isso que Kardec afirma que teremos uma revolução social, revolução das mentes, que estaremos convivendo melhor. E aí, com a nossa ainda personalismo, nosso egoísmo, nosso orgulho, a gente pode pensar, nossa, não, isso está muito distante, ou isso é impossível, porque ainda temos essa fragilidade em nossa compreensão, né? Se nós sabemos que isso irá acontecer inevitavelmente, sabemos que somos espíritos imortais,
mas na hora de fazer trazer para no nosso dia a dia, na nossa vida, nas nossas relações, nós ainda temos essas dúvidas, né? Na nossa fala, né? Isso é impossível, isso não vai acontecer, eu não vou ver. Com esse corpo, não. Com esse corpo, não. Mas vai acontecer. Vai acontecer porque vamos dizer assim, a fatalidade, né? A melhora, se tem algo, né, de fatalidade, é a nossa melhora espiritual, nossa evolução espiritual. E, consequentemente, nós iremos afetar toda a humanidade, porque é esse o objetivo de cada orbe, é crescer, é evoluir. Então nós estamos vivenciando isso nesse nosso dia a dia. Esse olhar da pandemia, por exemplo, é um olhar de excelentes reflexões sobre o conhecimento que já temos acesso através do Espiritismo, conhecimentos científicos. Então, a ciência, né, do pensamento, da energia do pensamento, dessa possibilidade de alcançarmos o outro através das nossas vibrações, porque nós somos energia, a ciência estuda. E nós conseguimos entender ou pôr em prática desse momento de isolamento social. Fizemos passe à distância, fizemos irradiações, fizemos vibrações para os nossos companheiros e sabemos que eles receberam. Mas tem a ajuda do mundo espiritual. É isso que Kardec afirma. A ciência é que vai desvendar, a ciência que vai abrir para as outras vertentes religiosas essa verdade. Porque se é uma verdade, ela não vai ficar fechada numa religião. Ela não pode ficar restrita a uma religião. E nós sabemos que é uma verdade. Então ela vai se expandir, ela vai atingir a todos. E é essa aliança da ciência com a religião, é sobre esse aspecto que Kardec aborda nesse item. Mas se quisermos aprofundar mais essas reflexões, e aí pegando desde a criação do mundo, vamos estudar a Gênese, porque com certeza ficaremos lá deslumbrados com tantas revelações, né? Com tantas reflexões, sem nada de extraordinário. Não há nada que seja anormal ou que seja sobrenatural. A palavra é essa, né? Extraordinário até pode ser pela nossa emoção do extraordinário, mas sobrenatural não é. E a Gênese nos mostra isso. E esse é o caminho da humanidade, é o caminho que todos nós iremos ver um dia. E aí, Kardec, lá no finalzinho da Gênese, num capítulo que todos nós deveríamos reler nesse momento, que é o capítulo 18, Os Tempos São Chegados, que Kardec nos alerta, dizendo assim: os homens, com sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Então,
nesse alerta, nós vamos perceber, é só olhar na nossa volta, o quanto de progresso intelectual, moral, material nós já alcançamos. Pegue um objeto e pense nessa evolução desse objeto material. E precisamos fazer o mesmo com a nossa condição moral, para que nós tenhamos, né, como Emmanuel tem um texto que ele fala do equilíbrio das asas, né? Nós precisamos ter esse equilíbrio do intelectual com o moral. E nós teremos, nós alcançaremos. Para isso, precisamos começar a pensar e a realizar. São os nossos pensamentos que plasmam as nossas realizações. Então precisamos pensar, precisamos idealizar para que se transformem em palavras, se transformem em projetos e dali passem à ação. Que possamos realizar, queridos irmãos, esse encontro em nós da ciência com a religião. Esse olhar da ciência, esse olhar amplo de tudo que nos cerca. E que com isso nós vamos conseguir com certeza realizar esse encontro em toda a humanidade. E assim, Senhor, agradecemos por todas as oportunidades que nos são oferecidas, por todos os momentos que aparentemente difíceis nos mostram possibilidades de crescimento. Que possamos ter esse olhar positivista, porque sabemos que o amparo, a proteção e a certeza de sermos espíritos melhores, que a espiritualidade nos traz, nos dá força e coragem para continuar a nossa jornada terrena e sairmos daqui melhor do que chegamos. Esteja conosco, Senhor, sempre, envolvendo a todos nós, encarnados e desencarnados, as inteligências que estão agora debruçadas em seus laboratórios, pesquisando, criando, para que possamos crescer, progredir intelectualmente, moralmente, espiritualmente. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Obrigada, queridos irmãos. Fiquemos com Jesus.